Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, buscai e achareis, item 11, não vos afadigueis pela posse do ouro, onde Kardec diz: naquela época, nada tinham de estranhável essas palavras que Jesus dirigiu a seus apóstolos, quando os mandou pela primeira vez anunciar a Boa Nova. Vejam, vamos só lembrar que palavras são essas a que Kardec está se referindo. São aquelas que nós vimos na semana passada, no item 9, né? Quando Jesus diz assim: não vos afadigueis por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para viagem, nem dois fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentado. São a essas palavras que Kardec está se referindo aqui, né? Quando ele diz que naquela época, ou seja, na época de Jesus, essas palavras nada tinham de estranhável, né? Elas estavam de acordo com os hábitos da época, né? Estavam de acordo com o cotidiano da época. E aí ele segue dizendo: estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante encontrava sempre acolhida na tenda. Mas então, os viajantes eram raros. Por isso que Kardec está aqui tentando situar, né? Dizendo assim, naquela época, o viajante passava ali caminhando com seu cajado, né? Não havia automóvel, não havia avião, não havia nada disso. E passava pelos povoados e as pessoas acolhiam o viajante na sua tenda, ofereciam água, ofereciam comida e ofereciam repouso, né? Coisa que hoje, obviamente, já não seria tão possível, né? Esse hábito já não existe, né? A gente já não consegue se hospedar na casa de nenhum desconhecido, assim, né? No meio de uma viagem, né? Entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação houve de criar costumes novos. Os dos tempos antigos somente se conservam em países longínquos, onde ainda não penetrou o grande movimento. Se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer a seus apóstolos: ponde-os a caminho sem provisões, né? Ou seja, Kardec está aqui contextualizando que Jesus falou numa época remota, né? Mais de 2000 anos atrás. Os costumes eram outros, as condições civilizatórias eram outras, né? Hoje, nós não temos mais perdeu-se, né? Vamos dizer assim, esse sentimento de acolhida que existia na antiguidade, né? Onde os moradores dos povoados acolhiam os viajantes, né, em suas tendas, né? Hoje existe muita desconfiança, né? Existe muita, não só desconfiança, mas existe o próprio perigo, né? Assaltos, roubos, etc. Então, a nossa civilização, ela perdeu um pouco disso, e eu acho interessante a gente observar isso, porque nós costumamos olhar para o nosso tempo como se ele fosse, assim, a época mais perfeita da humanidade. Pode até ser que seja a época mais evoluída em alguns aspectos, mas há muitas coisas que boas que se perderam. Uma delas é essa, né? Não há mais essa convivência íntima, né, entre as pessoas, né? Um desconhecido, ele hoje ele é visto com uma certa desconfiança, porque você não sabe o que aquele desconhecido pode fazer. Então, esse sentimento de acolhimento dos povos antigos se perdeu, né? E isso nós podemos considerar não como uma evolução, mas como uma involução, né? E aí Kardec segue dizendo: a par do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Proferindo-as, ensinava Jesus a seus discípulos que confiassem na providência. Então, isso aqui é interessante da gente refletir sobre essa frase, pessoal, porque Jesus estava falando aqui sobre a providência, confiar na providência, e não sobre ser imprevidente. Porque quando ele diz assim, quando vocês forem viajar, não fiquem preocupados em levar dinheiro, né, em levar duas vestimentas, duas roupas, né, levar moedas nos bolsos. Não se preocupem com isso. Quando ele diz isso, ele não está enaltecendo a imprevidência, né? Ele está simplesmente dizendo que há uma providência divina que nos ampara, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós devemos, sim, buscar o sustento material por meio do nosso trabalho, né? Nós devemos, sim, fazer a nossa parte, mas sempre confiando de que há uma providência que vai muito além da nossa previdência,
né? A nossa previdência é limitada, né? A nossa mente ela alcança até um certo ponto, mas a providência divina não. Ela vê muito além. E a gente, eu acredito que todos vocês já tenham tido essa experiência de terem percebido que em determinados momentos as coisas simplesmente aparecem no nosso caminho, as coisas que nós precisamos aparecem sem que nós tenhamos feito nenhum planejamento para que elas aparecessem naquele momento e daquela forma, né? E aí Kardec segue, né, dizendo, ademais, eles, nada tendo, não despertariam a cobiça nos que os recebessem. Era um meio de distinguirem dos egoístas os caridosos. Ou seja, aqui o que Kardec está dizendo é assim, quando Jesus dizia para os seus apóstolos, não levem muita coisa, né, não se preocupem em levar 2 roupas, em levar dinheiro, em levar moedas, né, além dele estar incentivando a confiança dos discípulos na providência divina, ele estava também, digamos assim, dando uma chance àqueles que iriam receber os discípulos em suas tendas, em suas casas, de praticarem a caridade desinteressada, porque estariam abrigando, né, seres que não carregavam dinheiro e que não carregavam nenhuma riqueza, né? Então é como se fosse a oferecer uma oportunidade para que aqueles seres dos povoados por onde os discípulos passavam praticassem a caridade de maneira desinteressada. Por quê? Porque os discípulos não tinham nada para dar para eles, né? Não estavam carregando dinheiro, não estavam carregando moedas, não estavam carregando nenhuma sobra, não tinham nada para dar para eles. Esse é um princípio que o Buda também praticava com seus monges, né? O Buda e os monges, eles saíam, né, pelas vilas e pelas cidades lá da Índia com a tigela, né? Uma tigela onde eles iam pegar a refeição do dia nas casas, batiam nas casas e perguntavam se as pessoas tinham algo para colocar na tigelinha deles para eles poderem se alimentar. E isso era uma forma deles exercitarem a humildade, os monges, né, e o Buda, e os monges que com ele praticavam, né, é uma maneira deles exercitarem a humildade, mas era também uma maneira deles oferecerem a oportunidade de as pessoas praticarem a generosidade, né? E quando elas colocavam alguma coisa ali na tigelinha dos monges, elas tinham que colocar de maneira desinteressada, porque o monge não ia dar nada em troca, né? Os monges viviam uma vida muito simples. O próprio Buda vivia uma vida muito simples, não tinham dinheiro. Não era como Jesus, né, que dizia, não tenho nenhuma pedra onde repousar a minha cabeça, né? Então, quer dizer, quando você abriga um ser que não tem nenhuma disponibilidade material, ou quando você oferece algo a um ser que não tem nenhuma disponibilidade, nada disponível material para lhe dar em troca, você está fazendo a prática da generosidade desinteressada, que é uma grande prática espiritual, né? Então, vocês percebem aí como os mestres são habilidosos, né? Eles não só praticavam a humildade, né, ao mendigarem a sua refeição, como também ofereciam a oportunidade aos seres de praticarem a generosidade, né? E aí, Kardec segue dizendo, né? Por isso que Jesus lhes disse, procurai saber quem é digno de vos hospedar, ou quem é bastante humano para agasalhar o viajante que não tem com o que pagar, porquanto esses são dignos de escutar as vossas palavras, pela caridade deles é que os reconhecereis. Esse eu acho uma das coisas muito importantes dessa passagem, desses tópicos que nós estamos vendo aqui, né? Quem era digno de receber os discípulos? Aqueles que manifestavam essa generosidade desinteressada. Por quê? Porque significava que eles já tinham uma abertura para algum tipo de prática espiritual, porque a generosidade em si já é uma prática espiritual, né? Significava que essas pessoas, eles já conseguiam ir, de alguma forma, nesse momento, um pouco além do seu ego, um pouco além do seu egoísmo. Por quê? Porque eles estavam doando algo para seres que não podiam lhe dar nada em troca, então não havia nenhum interesse egoísta envolvido nisso, né? Não era algo do tipo, olha, eu vou dar aqui porque eu vou receber algo, né? Não, era uma doação desinteressada, porque eles olhavam para os discípulos e viam, bom, eles não têm nada, eles não têm dinheiro, eles não têm nada, mas mesmo assim eu vou ajudá-los. Ou seja, isso já provocava, né, esse ato generoso já produzia neles uma mudança da sua energia que os tornava aptos a ouvir ensinamentos, né? Por isso que Jesus fala, esses são dignos de escutar as vossas palavras,
né? O dignos aqui não é no sentido, né, de que existem outros seres que são indignos, porque todos são filhos de Deus, todos têm a mesma natureza divina, todos têm o reino divino dentro deles. Mas é preciso que a pessoa já demonstre algum tipo de movimento de transcendência do ego, né? E a generosidade em si é um movimento de transcendência do ego que, inclusive, não exige nenhum conhecimento prévio, não exige nenhum intelecto privilegiado, né? É um gesto de dar. Percebe? Nisso também os mestres são muito didáticos, né? Eles começam pelo mais simples, seja generoso. Mas, ao mesmo tempo, o mais simples é um dos mais importantes, é uma das mais importantes práticas espirituais, né? Porque a generosidade é o ir, como eu disse agora há pouco, é o ir além do ego. E ir além do ego é a essência de toda e qualquer prática espiritual, né? Transcender o interesse, esse interesse de, por exemplo, querer ser elogiado, né? De querer ter prazer, né? De querer ganhar. Tudo isso na generosidade é colocado de lado. E ao ser colocado de lado, significa o quê? Que o ego, naquele momento, foi domado. Se o ego foi domado, aquela pessoa está de ouvidos mais apurados para ouvir ensinamentos espirituais, né? Está mais receptiva aos ensinamentos espirituais. Então, percebam quanto de sabedoria que existe nesses ensinamentos, né? E aí o Kardec segue dizendo: quanto aos que não quisessem receber nem ouvir, recomendou ele, porventura, aos apóstolos que os amaldiçoassem, que se lhes impusessem, que usassem de violência e de constrangimento para os converterem? Não. Mandou pura e simplesmente que se fossem embora à procura de pessoas de boa vontade, né? Vocês lembram na semana passada, quando nós analisamos aquelas palavras de Jesus, dizendo que quando os discípulos não fossem bem recebidos e nem escutados, né? Que eles simplesmente saíssem da casa e sacudissem a poeira, lembra? Sacudissem a poeira. Sacode a poeira dos seus pés, ou seja, o que é esse sacudir a poeira que Jesus aconselha? Não guardem nenhum rancor, não guardem nenhuma mágoa e nenhum ressentimento desses que lhes receberam mal, ou que não quiseram lhes receber. Simplesmente deixem isso para trás e vão em busca daqueles de boa vontade. Ou seja, o que são os de boa vontade? São aqueles que já buscam, de alguma forma, ir além da mente comum, né? Ir além do modo ordinário de agir, do modo comum de agir, que buscam algo a mais, né? Algo que vá um pouco além do simples interesse material, né? Então, esse foi o ensinamento aqui que Jesus deu a seus discípulos, né? Contrariando, portanto, qualquer tipo né? Condenando, na verdade, né? Jesus condenando qualquer tipo de violência ou de tentar impor um credo. Não, né? Apesar de Jesus saber que aquilo que ele ensinava, que ele ensinou a seus discípulos e que ordenou a seus discípulos que ensinassem aos outros, e saber que isso era valioso, né? Que isso era precioso e que isso dizia a respeito à essência de todos os seres humanos, embora ele soubesse disso, ele sabia também que não seria pela violência, né? Pela imposição que se conseguiria fazer com que as pessoas aprendessem, né? As pessoas precisam se abrir para os ensinamentos. Então ele falou para os discípulos: não recebeu, ok, sacode a poeira e vão buscar os de boa vontade. E aí Kardec conclui trazendo o ensinamento para os nossos dias de hoje, para o Espiritismo, nos dizendo: o mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forceis para que deixe a sua crença a fim de adotar a vossa. Não anatematezeis os que não pensem como vós. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora, o céu era tomado com violência. Hoje, o é pela brandura. Né? Ou seja, Kardec aqui fala, né, sobre a verdadeira natureza do Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina esclarecedora. Ele se oferece para esclarecer as mentes, não para impor a sua visão, né? Para aqueles que buscam e que encontrem no Espiritismo uma fonte de inspiração, o Espiritismo se oferece, né? E os praticantes espíritas também se oferecem como agentes de evolução ou agentes de transformação. Mas jamais o Espiritismo praticou qualquer esforço de conversão,
né? Não existe qualquer... até mesmo para aqueles que se interessam pela doutrina espírita, a gente vai ver, né, todos nós aqui já frequentamos centros espíritas, e a gente vê dentro dos centros católicos, né? Já vimos, e de outras religiões, frequentando os centros, sem se converterem ao espiritismo, não tem problema nenhum, os centros estão abertos. Quer tomar um passe? Está aberto para tomar um passe. Quer ouvir uma palestra? Está aberto para ouvir a palestra. Não tem que ser espírita, não tem que receber nenhuma espécie de sacramento, né? Enfim, não tem que se converter, né? Não existe dentro do espiritismo um menor laivo de sectarismo, no sentido de dizer fora do espiritismo não há salvação. Não, de forma nenhuma, né? A salvação, a possibilidade de evolução, ela se oferece em qualquer religião, em qualquer filosofia, em qualquer lugar, na verdade, né? Em qualquer recanto do universo, Deus está presente. Então é só ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. O Espiritismo reconhece isso com toda a clareza, né? E por isso ele não tenta fazer adeptos, ele apenas tenta trazer luz para o mundo, né? E nós, como praticantes espíritas, precisamos nos imbuir desse espírito, né? De nos colocarmos disponíveis para aqueles que se interessarem pela doutrina, para aqueles que se interessarem por algum tipo de esclarecimento espiritual, mas sem jamais violentar suas opiniões, né? Sem jamais querer que eles se convertam à força ou por temor à doutrina. A doutrina não está no mundo para isso. A doutrina está no mundo para fazer aquilo que Jesus fez na sua época. Esclarecer pela brandura. Esclarecer pelo espírito de tolerância. Esclarecer pela própria prática da misericórdia.